Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma experiência biográfica para aprendermos com a vida real. Desta vez, eu vou te contar a história de Zinaida Nikolievna Yezupova. Foi uma princesa russa e única herdeira da abastada família Yusupov, família muito rica e influente no Império Russo. Zinaida é mais conhecida por ser mãe de Félix Yusupov, o responsável pela morte de Grigori Rasputin, o famoso religioso que tanto influenciou a imperatriz Alexandra e muito a ajudou no declínio do Império Russo. Sugiro o vídeo sobre a rainha Alexandra aqui no canal. Zinaida também era muito famosa por ter uma enorme coleção de joias, uma das mais belas e preciosas do mundo até os dias de hoje. Essa senhora tem história, mas antes de te contar a história dela, eu vou pedir o seu like, a sua inscrição. Vou pedir também que você acione o sininho das notificações. Maratone, aqui temos ótimas histórias, histórias super interessantes para você conhecer. Indique o canal e não se esqueça de deixar o seu comentário. Podendo, se torne um membro e nos ajude a manter o nosso trabalho sempre vivo por aqui. Zinaida nasceu em São Petersburgo em 2 de setembro de 1861. A princesa Zinaida Nikolievna Yezupova foi a única filha sobrevivente do príncipe Nicolas Borisovich Yezupov, marechal da corte imperial, e da condessa Tatiana Alexandrovna. O príncipe Yusupov foi um patrono das artes e serviu ao czar Nicolau I. Seu pai era diplomata. Ela conhecia muito bem a Itália, a Alemanha e a França, onde a família tinha possessões senhoriais, sendo um dos homens mais ricos do vasto Império Russo. A mãe de Zinaida, uma dama de companhia da imperatriz Alexandra, de família também nobre, era abastada e tinha o título de princesa. O único irmão da princesa Zinaida morreu na primeira infância. Ela também tinha uma irmã mais nova, que morreu jovem, no ano de 1888. Sendo assim, era a única filha sobrevivente de um casal distinto, altamente colocado e muito rico. Zinaida desfrutou de um grande favor da corte. Ela era a maior herdeira russa de sua época e uma das maiores de todas as épocas, e a última de sua linhagem. Uma princesa culta, sofisticada, como a aristocracia russa da época, falava francês, também falava inglês e alemão. Ela vagava por spas, capitais europeias e mansões, desfrutando de uma vida privilegiada e cheia de regalias, sempre cercada de muito luxo. Famosa por sua beleza, uma das maiores da sociedade de sua época, e pela sua hospitalidade, ela era uma figura de liderança na sociedade russa pré-revolucionária. Sofisticação e suntuosidade nunca foram problemas em sua vida. Estavam sempre presentes em abundância em tudo o que ela fazia. Foi interpretada por pintores dos salões da época e dirigiu várias obras que ela mesma patrocinou, especialmente nas áreas de artes, músicas, bem como obras de caridade. Era verdadeiramente o que hoje chamamos de musa inspiradora. Suas propriedades incluíam 4 palácios em São Petersburgo, 3 palácios em Moscou, 37 propriedades em diferentes partes da Rússia. A família possuía mais de 100.000 acres de terras e suas indústrias incluíam fábricas de beterraba sacarina, fábricas de tijolos, serrarias, fábricas têxteis e de papelão,
minas de minério de ferro, moinhos de farinha, destilarias e campos de petróleos no Mar Cáspio. Como chefe de uma das famílias nobres mais importantes da Rússia e dona de uma vasta fortuna, ela possuía a maior coleção de joias da história da Rússia, perdendo por muito pouco apenas para dos cofres da família imperial russa. Essa coleção tornou-se ainda mais famosa e invejada, e uma figura emblemática em sua história, símbolo de riqueza e poder. As joias também evidenciavam seu status social. Algumas das gemas famosas foram a pérola La Peregrina, de meados do século XVI. Dizem que essa peça, posteriormente, chegou a fazer parte da coleção pessoal da famosa atriz estadunidense Elizabeth Taylor. A La Regent Pearl, quinta maior pérola do mundo, e o Henry Diamond, do século XVII, um diamante de 17,47 quilates. São apenas algumas das peças da sua coleção. Uma fortuna incalculável em pedras preciosas, peças históricas e joalheria de alto nível, que só realçavam ainda mais sua beleza natural e a graça e estilo que adquiriu com a boa educação e os primorosos cuidados que recebeu. Seu pai desejava casá-la com algum príncipe, alguém muito nobre, que fizesse jus a tudo o que a filha era e possuía, mas ela escolheu um conde como marido, o que não correspondeu às expectativas de sua família. Seu pai esperava que Zinaida fizesse um casamento ilustre, mas em uma recepção organizada para apresentá-la a Alexandre de Battenberg, Zinaida conheceu e se apaixonou pelo conde Félix Felixovitch, que era um tenente da guarda da cavalaria. Casar por amor não era algo comum nessa época, nem era comum que as damas com alto status social pudessem escolher os seus próprios maridos, mas Zinaida resolveu que, pelo menos em sua vida, isso seria diferente. Afinal de contas, com tanto dinheiro e tantos privilégios, a moça era mesmo acostumada a fazer o que quisesse. Eles se casaram em 4 de abril de 1882, em São Petersburgo. Após a morte do seu sogro, pai de Zinaida, Félix era conde Samankov-Elson, um título bem inferior ao de sua esposa. Recebeu então uma permissão especial do imperador Alexandre III da Rússia para levantar o título de Yusupov, que de outra forma desapareceria, pois só poderia ser herdado por um descendente homem, e como já falamos, a única descendente era Zinaida. A princesa Zinaida e seu marido tiveram 4 filhos, 2 dos quais sobreviveram à infância, o príncipe Nicholas e o príncipe Félix. Em seu livro de memórias, Ladies of the Russian Court, Muriel Buchan, filha do embaixador britânico na corte russa, descreveu a princesa Zinaida como, abre aspas, delicada em saúde, essencialmente feminina. Ela estava sempre pronta para dar, livre e generosamente, a qualquer um que a apelasse. Fazia o que pudesse para ajudar qualquer pessoa em perigo, para emprestar seu nome, sua casa, seus recursos para qualquer causa digna. Fecha aspas. A princesa Zinaida serviu como dama de companhia tanto para a imperatriz Maria Feodorovna, como mais tarde para a imperatriz Alexandre Feodorovna, uma posição de muito destaque e honra na corte. Em particular, ela se tornou uma crítica severa da imperatriz Alexandra. Considerava que ela estava a destruir o Império Russo, sucumbindo
a influência do religioso de moral duvidosa Rasputin, com quem a imprensa chegava até a anunciar que Alexandra teria um romance. Vale a pena assistir o vídeo sobre Alexandra. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O filho mais velho de Zinaida, Nicholas, aos 26 anos, foi morto em um duelo em 1908, um evento que lançou uma sombra sobre o resto de sua vida. Em fevereiro de 1914, o filho mais novo de Zinaida, Félix, casou-se com a princesa Irina Alexandrovna da Rússia, a única sobrinha do czar Nicolau II. E esse sim foi um matrimônio que deu orgulho à sua mãe e levou finalmente a família ao topo da esfera social. Agora eram parentes do czar. Félix caiu em desgraça por participar da morte de Grigori Rasputin. Após a morte de Rasputin, Félix Yusupov foi exilado em uma das suas propriedades. Ao retornar em 1917 a São Petersburgo, após a queda do Império, encontrou a cidade mergulhada em caos. Zinaida fugiu da Rússia no período da Revolução Russa de 1917. Após sua fuga, ela foi forçada a deixar todos os seus ativos financeiros na Rússia. Toda a sua coleção de joias estava escondida em um cofre secreto no Palácio de Moika, na esperança de que ela mantivesse seu uso em seu retorno. No entanto, todos foram encontrados e vendidos pelos bolcheviques em 1925. Ela possuía 21 tiaras, 255 broches, 42 braceletes, 210 quilos de objetos de artes variados e centenas de milhares de pedras valiosas. Muitas dessas joias, até os dias de hoje, têm o seu paradeiro desconhecido. Além do seu valor monetário, sua grande maioria possuía valor histórico por terem pertencido a grandes figuras históricas, algumas cercadas de lendas famosas. Durante seu exílio, ela pegou apenas as principais joias e aquelas de importância histórica e as vendeu para financiar a vida de sua família. Para conseguir fugir com esse pequeno tesouro, ela costurou as peças por dentro de suas roupas. Após a Revolução Russa, ela perdeu sua vasta riqueza. A princesa e seu marido emigraram para Roma, onde tinham algum dinheiro, e deixaram todos os seus bens para trás. Seu filho, que retornou no alvorecer da Revolução do Exílio, na Crimeia, conseguiu salvar as importantes joias e pinturas de Rembrandt, mas depois de uma vida social longa e cara, ele morreu em relativa modéstia em Paris. Após a morte de seu marido, a princesa vivia constantemente em Paris, onde seu filho e sua nora viviam, bem como em uma grande colônia de exilados russos. Morreu em Sèvres em 24 de novembro de 1939. Até hoje, é conhecida por ter sido uma das mulheres mais ricas do mundo, apesar de ter vivido muito modestamente em seus últimos anos. Seria essa a prova do quão breves são os prazeres temporais e as riquezas materiais? E quão vulneráveis são os seres humanos, mesmo com títulos e posses? O maestro australiano Alexander Brigger afirma descender dela, embora isso não esteja provado. Sua genealogia declarada não coincide com as relações familiares do maestro. Sua escalada de fortuna e prestígio foi interrompida pela Revolução Russa de 1917. Mas o que teríamos a pensar e a dizer sobre essa princesa? Essa história seria uma prova do quão a vida é volúvel e as circunstâncias mudam. No final da sua vida, ela não desfrutou dos seus preciosos bens.
A família real russa foi dissipada e sua influência e poder já não tinham valor algum. Você já sabe que quem faz as conclusões do vídeo e as escreve aqui nesse canal é você. Então, é só registrá-la nos comentários. Te aguardo por lá. Obrigada pela sua companhia.